porque grande parte dos corretores que atuam hoje no alto padrão não nasceram no alto padrão. Então, quando você serve alguém, quando você conecta pessoas, você vai criando uma rede de relacionamento, que você pode contar com ela. E o cliente quer ver vídeo hoje, ele não quer ver uma foto com texto, ele quer ver um vídeo, ele quer ver uma imagem de drone, ele quer ver algo que prenda a atenção dele. É trabalhar o psicológico, é trabalhar o emocional, é ter uma cabeça forte, porque você vai se destacar frente a outras pessoas que vão cair por conta de uma venda ou não venda, por conta de um problema que vai ter. E problemas vão acontecer, pepinos vão acontecer, e você tem que saber como desenrolar. Fala minha rainha, fala meu rei, este é mais um episódio do nosso talk show. E hoje eu estou recebendo aqui para falar com a gente uma pessoa que já é referência no mercado imobiliário brasileiro há mais de 20 anos. Ele é especialista em estratégia de vendas usando canais digitais para o mercado imobiliário com foco no alto padrão e luxo. Apresentador do podcast Vem Pra Mesa, autor também do livro Network de Valor, criador do projeto Missão Alto Padrão e Luxo. E além de tudo, ele conecta corretores, imobiliárias, marcas, atuando nesse segmento de alto padrão, ajuda profissionais a vender mais e a construir, acima de tudo, sua autoridade. Muito bem-vindo, Sérgio Langer, um prazer Obrigado. Falar com você, receber você aqui. Prazer estar aqui, muito feliz de estar aqui com você para bater esse papo um pouco sobre o mercado. Sérgio, as pessoas falam muito de modinha e eu não gosto muito dessa palavra porque tudo que ganha visibilidade é porque alguém foi lá e começou a fazer e fez bem feito. E além dele começar e fazer bem feito, ele começa a dar publicidade para isso, né? Então, naturalmente, outras pessoas querem também seguir a mesma carreira, construir ali o que a pessoa está construindo também. Tipo, se o outro faz, eu também tenho habilidades, eu também quero fazer. Então, o mercado de alto padrão e luxo, a gente sabe da visibilidade que ganhou nos últimos anos no Brasil, no nosso mercado imobiliário. E com isso atrai pessoas boas para migrarem para o alto luxo e atrai os aventureiros também, né? Digamos assim. Então eu queria começar com uma pergunta para você. Qual que é o erro que as pessoas mais cometem, um corretor que está começando ou não, que quer já chegar e fazer essa migração para o alto luxo? Qual que é, às vezes, a mentalidade certa para ter? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante e até muitos corretores têm essa dúvida de como fazer essa migração, qual é o momento, mas o principal erro que eu vejo é pensar na comissão somente. Eu quero sair do médio, do econômico, que o meu ticket é menor, vou migrar para o alto padrão porque ele faz uma conta, uma comissão, eu vou ganhar muito mais e com o mesmo trabalho, entre aspas. Então, só mirar na comissão é um erro, um dos erros principais que muita gente comete. Acredito que é a mesma falha que o corretor comete quando ele fala assim: eu vou mirar em vender fazendas ao invés de vender lote. Uma venda que eu faço Sim. Meu ano inteiro, 2 anos seguidos. Existe, cada nicho dentro do nicho, existe seus desafios, né? Então, por exemplo, a comunicação para vender fazenda é diferente da comunicação para vender lote. A comunicação para vender minha casa, minha vida é diferente da comunicação para vender alto padrão. Sim. O que é detalhe aí na comunicação que o cara que está migrando agora pode focar em aprender? Olha, quando você quer atingir um público de alto padrão, toda a sua comunicação tem que ser orientada para esse público. Então, desde os seus posts que você vai fazer em rede social, desde a sua foto que você vai usar no WhatsApp, desde como você vai falar, desde como você vai apresentar. Não é só, de repente, sair de um produto de 200, 300 mil e ir para um de 5 milhões. Não é bem assim. Mas, acima de tudo, o corretor ele tem que ter, para atuar nesse nicho, ele tem que ter repertório. Ele tem que saber conversar com o cliente de alto padrão. E conversar sobre assuntos não só relacionados ao mercado imobiliário, que isso é o assunto que o cliente menos quer conversar. Então ele tem que ter uma parte cultural muito forte, tem que ser alguém que consiga navegar em vários assuntos, conversar com vários assuntos, e isso a gente só aprende, né, o corretor só aprende isso com o tempo, estudando, indo atrás, viajando, tendo experiências, porque grande parte dos corretores que atuam hoje no alto padrão não nasceram no alto padrão. Eles ganharam muito dinheiro, se posicionaram,
muitos não concluíram nem faculdade, nem têm faculdade, às vezes falam até um português errado, demoraram para viajar, sair do Brasil, mas atuam no alto padrão. Então, o grande desafio deles é ter repertório para, na hora de sentar com o cliente, conseguir conversar com ele de 3 assuntos diferentes, entender como é que está a economia, prever o que vai acontecer no ano que vem, conversar sobre política, e não só sobre tabela, fluxo, financiamento, metro quadrado, porque isso, teoricamente, o cliente não quer ficar falando só disso, ele quer falar de uma experiência que ele voltou de viagem agora, de um restaurante novo que ele conheceu, de um carro que ele comprou. Então, o corretor ele tem que estudar. E hoje é muito fácil você ter acesso. Você tem o YouTube, você tem o Spotify com bastante conteúdo gratuito. Então, se você quiser aprender sobre, sei lá, vou dar um exemplo sobre aeronaves, avião, tamanho de avião, quanto custa mais ou menos, capacidade, lugares, autonomia de voo, você entra lá, em 2, 3 horas você começa a estudar o assunto. Quando o cliente falar que ele tem uma aeronave A ou B, você já vai entender, pô, esse cara tem uma aeronave que custa 100 milhões, que custa 50 milhões, ou não, essa aqui custa muito mais caro. Então, ele começa a entrar nesse universo. Ou mesmo não ficar na falta de assunto, né? O cara fala, você não tem que ser um especialista em aeronave, mas um curioso, ele vai... Tem que saber fazer perguntas. Se você souber fazer boas perguntas, o cliente vai responder e você tem um papo. Exatamente. Eu acho que aliado à comunicação, até para o corretor não parecer forçado, um cara que está forçando uma barra ali, que está sendo artificial, vem o comportamento também, né? Os lugares também que a pessoa frequenta. Sim. Muitas das vezes eu vejo o corretor querendo vender o imóvel de 1 milhão e quer, por exemplo, treinar na academia simplória ali, porque é R$60 a mensalidade. Então, frequentar também os ambientes onde o cara está gera essa conexão. Sim, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra em Teresina, e aí eu dei exatamente esse exemplo de academia. Né? A gente estava fazendo um evento do lado de um shopping, que é um shopping mais de alto padrão, e o empreendimento seria lançado junto ao shopping. E nesse shopping tinha uma academia que custava, sei lá, a mensalidade era a mais cara da cidade, custava R$400, R$500 por mês, sendo que uma academia barata na cidade custava 60, 80, menos de 100, R$90 por mês. E aí eu dei exemplo, falei, olha, quem quer vender esse produto tem que treinar nessa academia. Bom, no dia seguinte o gerente falou que foram vários corretores se matricular, porque eu dei essa dica assim de você tem que estar no lugar certo, né? Porque o seu cliente vai estar treinando, vai estar na esteira, vai estar conversando. Uma venda que você faça nesse ambiente te paga a academia durante 10 anos. Então, às vezes o cara coloca dinheiro no tráfego porque quer adquirir o lead pronto para comprar e o meu raciocínio, lógico, para às vezes de pôr no tráfego, dependendo da situação, se você não tiver condições financeiras de investir nos dois, escolha investir em ambientes para se relacionar, porque afinal de contas, a venda, a primeira pessoa precisa te conhecer, gostar de você, se conectar e a venda é consequência disso. Sim. Então, melhor do que você esperar o momento de ofertar ali o lançamento do prédio, do loteamento X, a pessoa já te conhecer e ter se conectado com você Exato. Antes, né? E o corretor hoje de alto padrão, se tratando de uma apresentação, eu vou puxar aqui, o Sérgio, insights para o corretor de loteamento. Acho que o corretor de alto padrão do vertical, tem muito a ensinar para o corretor de loteamento. A gente tem muito no mercado o corretor que faz volume, mas com lotes do ticket mais em conta. Quando chega um condomínio de alto padrão, que é lote acima de 1 milhão, muitas das vezes o cara não sabe nem como abordar, e principalmente na hora do atendimento, como atender. Então, assim, tem alguma dica que você consegue dar pra gente na abordagem, desde a abordagem até o atendimento ali presencial com o cliente? Olha, o principal ensinamento que o corretor tem que ter é não pense com o seu bolso, porque o bolso do cliente é diferente. Então, você achar que você está trabalhando um produto de um valor muito alto, que a parcela vai ser alta, que a entrada vai ser alta, é alto para você, não para o cliente. Então, você não pode pensar com o seu bolso. Quando você atende um cliente, quando você está à frente de um projeto como esse, que o ticket é maior, que você vai atender gente com poder aquisitivo maior, você tem que entender que tem cliente que vai comprar isso e muitas vezes vai fazer uma tabela mais curta, vai dar uma entrada maior. Você não tem que ficar pensando com o seu bolso ou com os seus projetos que você já vendeu. Então isso é a primeira crença limitante que o corretor tem que cortar, de não ficar limitado ao valor. Quando ele consegue fazer isso, aí ele se desprende e aí ele fica mais leve. É muito mais fácil ele se conectar com o cliente e gerar valor. E aí tem muita similaridade de você vender um lote
num condomínio mais caro e um condomínio mais barato. Tem algumas coisas muito comuns de localização, que são conceitos que você leva para, independente do ticket. Lógico, o tamanho é maior, o valor do metro quadrado é maior, muitas vezes as áreas comuns, o que vai ser entregue no condomínio é diferente, mas na essência o cliente quer uma boa localização, né, quer ter a certeza que ele fez o melhor negócio, que ele pagou o melhor valor por aquilo, e que é um lugar que ele vai escolher para ver os filhos crescerem, para a família morar. Então tem muita dessa também de se conectar rápido com o cliente. E o perfil, assim, investidor que investe num ticket mais alto em loteamentos, acho que o corretor tem que ter um cuidado, às vezes, no atendimento, de identificar o seguinte: tem o cliente que ele quer saber quem está ali. Até para ele saber quem que é o vizinho dele, do lado de quem que ele está comprando. Tem um cliente que ele já não quer saber, e muito menos quer que saibam que ele investiu, né? Então, às vezes, o corretor, na falta de ouvir, querer falar muito no atendimento ao invés de ouvir mais, deixa passar despercebido e pode estar trazendo uma informação que acha que está ajudando e está atrapalhando, né? Sim, total. Principalmente no alto padrão, você tem que ter o cuidado da descrição. Tem cliente que gosta de aparecer mais, mas tem cliente que não quer aparecer, não quer o forte. Então o corretor ele tem que identificar rapidamente isso e respeitar a individualidade de cada um. Ô Sérgio, agora assim, falando sobre marca, você fala muito de construção de autoridade também. Eu sempre digo que se o corretor não construir a autoridade dele, não construir a percepção da marca dele, o mercado vai construir. E geralmente é para baixo, né, essa percepção. Qual dica que você consegue explanar para a gente, para a pessoa que quer ser conhecido, às vezes antes mesmo de chegar ali na fase de atendimento com esse cliente de alto padrão e luxo? O corretor ele tem que se posicionar independente de onde ele trabalha. Se ele trabalha numa imobiliária, se ele é autônomo, ou se ele trabalha numa house de uma incorporadora, de uma loteadora, ele tem que se posicionar porque as pessoas compram de pessoas. Então, ele tem que começar a construir o nome dele independente de onde ele trabalha. Então, se preocupar com rede social, com a foto do WhatsApp, com o jeito que ele se comunica. Então, você tem uma série de atributos, atividades que você tem que se preocupar. E usar o digital. O digital hoje, você não precisa explicar que funciona. Né? Hoje, acho que em 2025, ninguém mais tem dúvida que o digital é uma ferramenta, é um canal que as pessoas têm que explorar bem, porque você consegue criar uma imagem. Se você pensar em cada cidade, cada região, tem um corretor ou tem uma imobiliária mais conhecida porque ela se posicionou primeiro. Ela saiu na frente, ela criou uma autoridade, mas não existe autoridade sem resultado. Você tem que trazer resultado. Não adianta você ser famosinho, ter bastante seguidor, fazer vídeos legais se você não tem resultado de fato. Então é um mix de saber se posicionar, ter autoridade, ter resultado, porque aí você vai construindo a sua autoridade melhor. E falando de digital, do que postar ou não nessa jornada de construção de autoridade, muitas das vezes o corretor vai ter que abrir mão de certas coisas que ele gosta de postar. Tem coisa que é para ser vivida no off dele, né? Porque não constrói uma percepção de valor na cabeça do cliente. E aí, muitas das vezes, eu ouço o corretor falar assim: mas eu tenho que ser autêntico. Como é que ele dosa isso? A autenticidade dele, construindo essa autoridade, como é que ele equilibra isso? Tem assuntos que eu não recomendo o corretor levar para a rede social, como política, às vezes até religião, futebol. São coisas que às vezes você tem muita polaridade de disputa e você vai agradar a parte das pessoas e você vai desagradar outras. Então não é muito inteligente você mexer com esse tipo de assunto. Agora, outros assuntos você pode explorar, você pode ser autêntico. A internet, o digital, ele quer muito isso, né? Ele quer ver as pessoas autênticas. Hoje tem muito corretor que é igualzinho atrás da câmera e na frente da câmera. Então, assim, se você for atender um cliente e se usar muito filtro, de repente, no Instagram, uma linguagem diferente, na hora de você sentar com o cliente, ele não vai reconhecer. Então, você tem que procurar ser a mesma pessoa que você é no seu dia a dia, no seu Instagram. Vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar. E paciência, né? Você não precisa agradar todo mundo, mas ser autêntico é uma qualidade interessante que cada um tem que ter. O próprio lifestyle é uma forma, né, de gerar conteúdo, se conectando muitas vezes sem ficar falando do produto. Eu acredito que a partir do momento que a pessoa
engaja com você ali no seu lifestyle e depois você chega às vezes com a oferta do produto, a chance de conversão é maior, né? Sim, ninguém quer ficar vendo só imóvel toda hora, só lote, imóvel, apartamento, casa. As pessoas estão no Instagram para... Ninguém entra no Instagram para comprar um imóvel, a pessoa entra no Instagram para relaxar, para ver um pouquinho outros assuntos. Então é interessante o perfil não ser 100% de trabalho, de você trazer um pouco da sua vida pessoal. Lógico que nem todo mundo quer abrir tudo, mas você trazer um pouquinho do seu bastidor, de como você chegou lá, porque o seu cliente, ele quer olhar também onde você está indo, onde você está treinando, o que você está fazendo, o que você come, aonde você vai, e não só você no trabalho, você ofertando, você falando de produto, porque senão fica um negócio chato. Hoje, se você... Vamos pegar que você não tivesse vendido ainda um imóvel de ticket mais alto. E se fosse trabalhar um lançamento que está para sair de um condomínio de alto padrão. O que você faria meses antes para que chegasse na época de lançar de fato, você tivesse sucesso em vendas como corretor falando? Acho que basicamente... Qual seria a construção dessa jornada até lá? Frequentar os lugares que você entende que seu cliente vai estar. Então, desde academias, restaurantes, sei lá, se tiver um clube na cidade, lugares que esse cliente vai estar. E você já começar uma captação de interessados. Se você já tiver alguma informação sobre o lançamento, ok. Se você não tiver muita coisa e souber que vai ter algo, comece a explorar com o que você tem. Porque quem sai na frente já se destaca com uma vitória, porque ele começa a já captar clientes interessados. Então, você plantar uma semente, mesmo que você já não tenha imagem final, mesmo que você não tenha o preço, mesmo que você não tenha exatamente a metragem, você já pode começar a fazer uma página de captação, um anúncio no Instagram, no Meta, e começar a fomentar isso. Então, quanto antes o corretor começa a trabalhar esse desejo, ele sai na frente, a chance dele converter depois é maior. Acredito que isso até é independente do ticket, né? Muito corretor ticket. Espera a convenção, não tem um mapa ainda, não tem o book com 3D do apartamento, e aí, na hora que chega, ele fica todo mundo vendendo e ele olha. A concorrência, quanto mais cedo você começa a trabalhar, a concorrência é menor. Porque muita gente vai esperar, vou esperar, porque é mais cômodo esperar. Agora, os que começam mais cedo, com menos informação, e aí quando o cliente entra em contato, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato, né? Isso também não adianta você começar uma captação e não tratar esse cliente, esperar o lançamento. Então você já tem que cuidar desse cliente, entrar em contato, falar que você está trabalhando para lançamento, que ainda não tem muita informação, ver se o cliente já tem um interesse, de repente você já pode pegar uma documentação já para montar uma pasta, sei lá. Mas já é importante já falar com esse cliente, manter perto. E complementando, o Sérgio, sua fala, eu acho que é importante também o corretor que quer se preparar para um lançamento na região X, ele trabalhar o posicionamento dele de que ele entende daquela região, trazer o futuro daquela região. Sim. Eu tenho um exemplo recente disso, a gente fez um lançamento em setembro e a imobiliária que mais vendeu, né, no período de cadastro, os corretores ficaram assim, o que esses caras fizeram? O que eles fizeram antes para vender tanto assim? Eles estão de parceria, chegaram a falar, estão de parceria com a coordenação de vendas, não é possível. E os caras ninguém viu. Mas 4 meses antes, eles colocaram a estrutura de um stand de vendas ali, num bairro ao lado, para trabalhar em frente a um parque que já estava pronto, já tem pessoas circulando, e gerando conteúdo sobre a região, conteúdo de valor, o que aconteceu no bairro, isso e aquilo. Ou seja, quando o cliente chega para ser atendido por um corretor desse, ele tá com mais confiança, porque o cara não está vendendo mais para ele só o lote, só o lançamento X. O cara já está vendendo para ele um futuro palpável, né? Porque ele entende da região, então o cara consegue transmitir uma autoridade maior e ter mais credibilidade na hora de vender, né? Esse é um ótimo exemplo, porque às vezes você não tem nada de informação, mas você sabe o bairro que vai ser, você sabe a região, então vem da região. Uma região que está crescendo, uma região que tem boas escolas, perto de hospitais. Então, assim, vem da região, porque as pessoas têm o desejo de morar no bairro A, no bairro B. Então, independente de você ter a informação de produto, você sabe onde vai ser o produto. Sim. Então, quando você começa a trabalhar a localização, os benefícios que tem o bairro que você está trabalhando, é uma forma de você despertar interesse e as pessoas que vão querer saber mais. E aí você vai começando a esquentar essa pessoa ao longo do tempo até chegar
no lançamento. E aí grande parte das suas vendas vão sair desses primeiros clientes que vieram lá atrás, que queriam alguma coisa, eles já levantaram a mão, queriam alguma coisa, e você já está esquentando eles nesse processo. Você fez o seu livro, né, baseado inteiro em network. Eu acredito muito que o mercado de loteamentos ele é a longo prazo. Então, começa da aprovação. A gente aprova um prédio bem mais rápido do que um loteamento. Então, ele é muito de relacionamento e network, sim. Que na sua visão, para o corretor falando, é um network válido, o que não é network? Porque muita gente, eu percebo no comportamento, ainda acha que o network é ir para um evento e sair distribuindo cartão dele. Meu cartãozinho, sou corretor, se precisar, me chama. Isso, para mim, é uma falha grotesca da parte do corretor. O que é a sua visão sobre... Eu devia ter trazido o livro, foi falha minha, saí correndo de casa hoje, acabei não trazendo. Você vai ficar aqui até que horas hoje? Você vai ficar até mais tarde? Eu fico até domingo aqui. Então eu vou te mandar o livro aí por motoboy. Mas basicamente eu falo de network já pelo menos há uns 4, 5 anos em eventos, e na pandemia eu comecei a reunir bastante material, e agora, há um tempo atrás, eu falei, eu acho que já dá um livro isso aqui, tem bastante ensinamento, tem bastante casos de como eu me conectei com algumas pessoas, algumas foi muito empírico, foi muito orgânico, e depois eu entendi que era uma técnica que eu usei, mas basicamente networking é você servir, você ajudar o próximo, e você não pode pensar no networking, você se conectar com alguém para essa pessoa te ajudar. Se você fizer isso, está praticamente errado, não vai ter futuro. O network de valor, que é o nome do livro, é quando você quer ajudar o próximo. Você quer, de alguma maneira, ou conectar duas pessoas, ou ajudar alguém, de alguma maneira, porque aquilo depois volta. Aquilo, assim, é automático, você não vai fazer pensando naquilo, mas aquilo volta. Então, quando você serve alguém, quando você conecta pessoas, você vai criando uma rede de relacionamento, que você pode contar com ela. E hoje eu falo que networking, ele te leva em alguns lugares que o dinheiro não compra. Então, ele te coloca em alguns lugares, te coloca em algumas mesas, te faz se aproximar de pessoas que até então você não poderia. Ô Sérgio, e falando de servir, entra até numa mentalidade que o vendedor não tem. Muitas das vezes a gente vê o comportamento do vendedor como me ajuda comprando de mim. E não é assim que funciona, né? O ato de vender é um ato de servir. Então não tem por que você chegar querendo que a pessoa compra para te ajudar. E tem uma coisa que eu já fiz na prática, eu fazia na prática quando eu estava na ponta como corretora, que era, eu tenho a mentalidade assim, eu compro de quem compra de mim. Isso é regra universal, então você não vai comprar nada na vida, porque nem todo mundo vai comprar de você. Não, principalmente se eu quero vender para a pessoa. Então, se você tem um serviço X, tem uma empresa que vende produto X, e eu quero te vender, você pode ter certeza, na abordagem eu vou chegar para te comprar primeiro. A venda depois, porque quando eu comprei de você, você vai gostar de mim. E aí, se vai ser agora, daqui a um mês, por exemplo, eu já usei aparelho nos deixos para vender para o meu cliente. Foi a forma que eu achei de me conectar com ele. Eu fiz uma abordagem para um produto que eu estava trabalhando num restaurante que tinha aquele potencial de cliente. Eu tinha pouca coisa para arrumar nos dentes, não tinha, era detalhe. E aí ali eles me convidaram, vamos lá na clínica, pra você fazer um orçamento, pra você deixar os seus dentes mais bonitos ainda. Eu falei, cara, eu não vou ter chance de conversar com esse cara aqui depois, vou ficar forçando a barra, mandando mensagem, ligando. Fui na clínica dele, fiz o orçamento, usei aparelho por 1 ano. E o aparelho que eu usei por 1 ano me rendeu, uma venda foi de um apartamento para ele, para investimento, depois uma sala comercial e a cobertura que ele mora. Na época eu estava dando uma passeada no vertical, então assim, foi a mentalidade que eu tive. Cara, a maneira de eu me conectar com ele hoje é comprando um serviço dele. Eu tô falando isso porque volto na pauta do tráfego, não que não tenha que ter tráfego pago, né? Mas o raciocínio, para mim, o melhor investimento é o cara investir no ambiente que ele vai se relacionar ou no serviço do cliente. A forma de retorno é bem mais assertiva do que, às vezes, propriamente o tráfego de oferta do produto. Sim. Quando hoje você considera fazer uma campanha de tráfego, no caso de precisar de fazer, o que você considera mais assertivo para a pessoa fazer? Algo que constrói marca, que leva o cliente para a percepção de valor dele de marca, ou produto final? O tráfego, eu trabalho com tráfego há muito tempo e a gente só tem uma certeza, que ele cada vez fica mais caro. Cada vez mais gente está fazendo, é um leilão, todas as ferramentas trabalham com leilão, então só vai ficar mais caro. Isso é bom para quem tem
os donos das ferramentas, as empresas de tecnologia, né? Os gigantes de tecnologia estão sorrindo de ponta a ponta, porque mais gente entrando, mais gente comprando e vai ficando mais caro. E aí todo mundo reclama que o custo do lead está caro, que a conversão baixou, e isso a gente só vai ouvir sempre mais. Agora, quando você vai para o tráfego, você tem que entender, você tem que ter duas coisas na sua cabeça. Primeiro é a segmentação, né? O que você vai, para quem que você quer mostrar a sua publicidade, e o conteúdo, a comunicação. O que você quer mostrar? É uma peça estática, é um vídeo, é um depoimento, é um carrossel. Então, tem que testar conteúdo, porque hoje, o que funciona hoje não é a mesma coisa que vai funcionar amanhã e não é o que funcionava no passado. Então, você tem que ir testando conteúdos, e hoje está muito alto a vídeo, né? Vídeo, é muito mais fácil fazer um vídeo hoje do que era há 5, 10 anos atrás. Você tem ferramentas de edição, IA, você tem um monte de coisa que te ajuda a fazer vídeos. E o cliente quer ver vídeo hoje, ele não quer ver uma foto com texto, ele quer ver um vídeo, ele quer ver uma imagem de drone, ele quer ver algo que prenda a atenção dele. Então, o corretor ele tem que testar conteúdo, ele tem que se debruçar nisso, e quando ele acertar, fazer outras opções também para ver o que vai melhorar, o que vai baixar o custo do lead, o que vai melhorar a conversão, porque é tentativa e erro. E aproveitar que você está falando de vídeo, hoje tem uma linha tênue aí sobre, o cliente não quer entrar no seu Instagram e ver lá imóvel, posta sobre você, conteúdo sobre você, seu lifestyle, igual a gente disse aqui, não fica ofertando imóvel. O que você acha disso? Você acha que a pessoa deve sim ofertar ali ou direcionar ele para um site, para um outro canal para ver o portfólio de imóveis e ele deixar mais com o conteúdo dele de lifestyle? Olha, depende muito, tem que testar e ver o que funciona para cada tipo de produto, para cada região. Às vezes uma landing page, um site vai funcionar, às vezes um formulário, às vezes mandar direto para o WhatsApp. Então tem que testar lugares diferentes e ver o que está mais convertendo. Eu acredito muito também que o cliente que compra o alto padrão, ele compra muito o significado, a história. Então, eu tenho pegado até como referência muito corretor que ele consegue, ao invés de também postar só imóvel, contar uma história enquanto ele vai ali descrevendo aquele imóvel. E acredito que aí também tem que entrar um cuidado se for para vender para um perfil de cliente de alto padrão. Como que você acha, qual que é o comportamento do cliente de alto padrão que você acha que se o corretor fizer um vídeo com determinadas falas, pode, ao invés de ajudar, prejudicar ele numa venda, por exemplo? Tem que entender basicamente o que é o produto, quem que é o público comprador. Né? Normalmente, quando você vai trabalhar o lançamento, ou você recebe uma informação, você já sabe mais ou menos quem que é o perfil desse público-alvo. Então, quando você está falando numa etapa anterior de lançamento, menos é mais. Quanto menos informação você passar, você vai despertar a curiosidade do cliente. O cliente vai querer saber mais. E você não pode passar tudo de cara, porque senão, para que o cliente vai querer falar com você? Então você tem que tomar cuidado de não abrir tudo numa comunicação, num vídeo, numa peça, porque senão, para que ele vai querer falar com você? Né? Então tem que ter essa linha, tem que ser bem pensada para que ele tenha um motivo para te chamar e querer uma assessoria sua, querer entender um plano de pagamento, querer entender quando lança, preço. Então você tem que deixar alguma coisa no bolso para que ele possa pedir para você. Inclusive, às vezes o corretor estraga isso, capturou, ele faz bem feito a atração e na hora que ele captura, o cliente manda oi, ou ele faz a abordagem retornando o contato e ele já manda tudo para o cliente. Manda a foto com o book, um texto desse tamanho com descrição, ou seja, acontece isso que você acabou de dizer, o cliente já tem tudo, ele não precisa de você para mais nada. E eu acho que esse fator é principalmente porque quando ele recebe o lead ali, ele já está querendo vender. E o objetivo nessa etapa a gente sabe que não é vender, é primeiro gerar atendimento, gerar conexão, conversa. E conversa não é só eu falo, você fala, sim, eu falo. Para depois conseguir converter para visita e seguindo nas etapas. E quando a gente tem um lançamento de loteamento, normalmente você tem todos os corretores da região trabalhando para vender aquele loteamento, imobiliários, então assim, a concorrência está enorme. Por que o cliente vai te escolher e não escolher o corretor A, o corretor, a imobiliária B? É o atendimento. Quem larga na frente, quem dá o melhor atendimento, porque o produto normalmente está no mercado inteiro. Sim. Então por que o cliente vai te escolher e não vai escolher a imobiliária da esquina ou a outra corretora?
Normalmente ele vai falar, e aí é um erro que o corretor acha, ele vai estar falando com você e está falando com mais 3 ou 4, porque ele gerou também lead em outras campanhas de outras pessoas. Então, ele está falando com outros corretores simultaneamente, e não que ele está testando quem é o mais barato, porque o preço praticamente não é o mesmo, mas ele quer ser bem atendido, ele quer alguém que consiga ajudar ele a comprar e não só vender para ele. Ele quer saber... Pô, você pode me ajudar a escolher a melhor localização? Você pode me ajudar a escolher isso? Sei lá, eu nunca comprei um lote, eu não sei quanto eu vou gastar para construir, eu tenho dúvida aqui, eu vou poder financiar? Não sei, mas a assessoria, né, o trabalho de assessorar, o trabalho de intermediação não é só na venda, né, é toda auxiliar o cliente a comprar. Essa construção de percepção de valor da marca pessoal do corretor, ela ajuda também nessa decisão. Acontece em lançamento de corretor brigando com o outro, porque o cliente, né, clicou em vários anúncios, então não é que o outro corretor quis atender o cliente Sim. dele, simplesmente recebeu o contato e está no atendimento. A ponto de tratar o cliente como mercadoria. Então é um erro fatal. Eu já vi o corretor que tinha atendido o cliente direitinho, feito o trabalho dele, brigando com o outro na frente em lançamento, como se o cliente fosse uma mercadoria, a esposa do cliente, não vou comprar com fulano, não quero comprar com fulano. Então, perdeu a venda por simplesmente um erro comportamental. Hoje, para a gente ir caminhando aí para os finalmente, foi muito bom o bate-papo. O corretor, você está com 20 anos, né, de carreira? De carreira um pouco mais. Você começou, foi na ponta mesmo, como corretor? Eu comecei como em agência de publicidade em 2004, então já são 21 anos. Depois passei por várias outras funções. Então posso falar que eu conheço um pouco de cada área, desde a parte do marketing, comunicação, atendimento, coordenação, venda, então um pouco de tudo aí. Então, mas quando você começou como agência, já era marketing imobiliário, Sim, né, especialista. sim. Então, não preciso nem te perguntar como você chegou até a coordenação de vendas. A gente passa por várias fases, né, na nossa vida enquanto profissional, principalmente o corretor, o início, até ele virar a chave ali financeira, ele tem uma dificuldade, porque se a gente não investir, a gente não tem. Você tem que investir para você trabalhar, até você conseguir ter uma recorrência de vendas e se manter e, acima de tudo, começar a lucrar alto no nosso mercado. Mas até que isso aconteça, rola muito entra e sai dentro do mercado, muita gente desistindo. O que você falaria hoje para um corretor que está aí trabalhando, tentando dar certo na profissão? O que você falaria para um corretor que está a ponto de desistir hoje? Olha, eu nos últimos tempos eu tenho pensado muito nessa questão mental. Hoje, o corretor ele tem que estar preparado para ouvir mais não que sim. Porque normalmente é isso que vai acontecer. Ele vai ouvir muito mais não do que sim. Ele vai ter aquela proposta ou aquela negociação que ele acha que está praticamente fechada e pode cair. Então, eu tenho histórias de corretores que foram já na concessionária, já tinha escolhido o carro, só não tinha pago a entrada e caiu a venda e aí chora uma semana. E aí? Caiu a venda, bola para frente, você tem que continuar. O corretor hoje que não tiver uma cabeça forte, uma mentalidade preparada, ele não vai prosperar. Então você tem que se preparar. E aí como se prepara? Tem N formas de você preparar a sua cabeça. Você pode ter uma base muito forte de família, religião, espiritualidade, cursos, treinamentos. Dá para se preparar, dá para você criar uma mentalidade forte, uma inteligência emocional forte, porque hoje no mercado imobiliário, principalmente, um mercado que cada vez mais as pessoas estão olhando, você tem gente muito boa entrando de outras áreas, advogados, arquitetos, professores, gente com boa formação vindo para o mercado imobiliário atrás das comissões grandes, dos valores altos que movimentam o mercado imobiliário. Então o corretor ele tem que estar preparado, ele tem que blindar o cérebro dele, a cabeça dele, para que ele possa ouvir não e ele ser muito resiliente, porque você vai ouvir um não hoje e amanhã você vai fechar uma venda, depois você vai fechar outra venda, você vai ouvir um não. Então isso é aprendizado, você não pode cair, você não pode chorar por causa de uma venda mais do que um dia, porque senão o seu colega lá do lado vai estar atendendo o seu cliente. Então assim, o recado que eu dou para o corretor se você já pensou em desistir, não desista, porque alguém já pensou em desistir, não desistiu e está vendendo, está ganhando dinheiro.
O mercado imobiliário é maravilhoso, é um mercado que movimenta muito dinheiro, precisa de pessoas boas. Hoje, infelizmente, a nossa média ainda é muito ruim, então quem sobressai rapidamente se destaca, porque a nossa média é ruim, está melhorando, mas a nossa média é ruim. Então hoje você fazer um ano bom e ganhar um dinheiro não é difícil, é trabalho, é trabalhoso, mas é isso, é trabalhar o psicológico, é trabalhar o emocional, é ter uma cabeça forte, porque você vai se destacar frente a outras pessoas que vão cair por conta de uma venda ou não venda, por conta de um problema que vai ter. E problemas vão acontecer, pepinos vão acontecer, e você tem que saber como desenrolar. Ô, Sérgio, é legal você tocar nesse ponto da mentalidade e de, principalmente, aprender a lidar com os nãos, que me vem à memória aqui. Quando eu comecei, eu lembro de quanto mais rápido você tiver os nãos e aprender a lidar com eles, melhor, né, pra você. Eu lembro que estava trabalhando no lançamento de um condomínio de lotes e eu tinha 4 boas vendas, além das outras que eu tinha feito, engatilhada. Engatilhada que eu falo é chegar no ponto do contrato rodado e tudo, como se diz, quase com a compra feita porque o corretor sempre está gastando antes de ganhar, né? Enfim, 4 boas vendas, porque não eram lotes, eram os lotes mais caros do empreendimento. Eu falei assim, nossa, cara, valeu a pena todo o esforço, trabalho, até porque eu dedicava na prospecção incansavelmente. Então, quando essas vendas caíram, o baque emocional, para mim, não foi só pelo não, mas principalmente porque eu lembrei dos dias que eu fiquei semeando ali e achava que eu tinha que colher naquele momento. E para piorar, como era início da profissão, eu não podia chorar em casa perto do meu pai e da minha mãe, porque eles iam falar, muda de profissão, vai arrumar uma coisa certa para você. Então, arruma um trabalho. Arruma um trabalho, nem chorar perto deles eu podia. Então eu chorei igual criança. E depois desse acontecimento, você me trouxe a memória aqui que realmente o que eu fiz não foi... Não que a gente não possa se preparar com técnicas e tudo, tá? Mas o que virou chave para mim foi procurar estudos, procurar cursos que me ajudassem a fortalecer a minha mentalidade. E a gente tem que basicamente ser bem frio com os nãos que você recebe, porque senão você vai ficar aqui chorando pelo leite derramado e o cliente que é para ser feito a venda ali na frente você não fez, porque estava ocupado chorando. Então faz total sentido para a minha vida, fez para a minha vida, né? E hoje todos os líderes que eu sento aqui, que eu converso, todos eles batem na tecla mentalidade, né? Blindagem da sua mente para você ter sucesso. Aí o resto é obrigação, né? Preparação profissional. Tem muito... Na minha região está acontecendo muito isso. Pessoas que trabalhavam em outras empresas, não só advogados, mas vendedores de empresas com estrutura, com processo, eles vêm para o mercado e vendem muito. Aí o corretor lá de 10, 20 anos de profissão olha e fala assim, esse cara é sortudo. Mas não é, ele vem de uma preparação que o corretor não se preocupou em ter. Ele entrou no mercado, é uma porta de entrada muito fácil, ele entrou, acomodou em tirar pedido e não foi se preparar também profissionalmente para ter um padrão competitivo no mercado, de fazer volume, de usufruir de tudo que o nosso mercado nos oferece, que é ganhos altos, Sim. né? Isso é fato. Vamos lá, te agradecer aqui pela sua participação e queria que você deixasse pra gente finalizar se a sua vida hoje, se ela fosse um reinado, qual que é o legado, qual é a lei que ia reger esse reinado aí na sua vida, dentro da sua trajetória? Olha, primeiro agradecer o convite, agora deu certo, porque a agenda está complicada aqui em São Paulo, eu até falei com o Heriberto que eu normalmente estou em São Paulo 2 dias na semana, segunda e sexta. Essa semana, como eu acabei de voltar de viagem, eu estou a semana inteira e viajo na sexta e fico pelo menos um mês fora. Mas falando de um legado, eu gosto sempre de falar do que eu aprendi com meus pais, um conceito que eu aprendi e trago para a minha vida, que é a questão da ética, de você ser ético, de você que as pessoas lembrem de você pelo que você falou, pelo que você faz, pelos compromissos que você assume, porque hoje, infelizmente, pelo menos no Brasil, a ética virou uma qualidade, deveria ser um padrão, as pessoas deveriam ser éticas por natureza e tem um ou outro que é picareta e ok, existe isso no mercado. No Brasil a gente infelizmente tem o contrário, os éticos se destacam porque aqueles são éticos que você pode trabalhar, como se fosse o mercado inteiro duvidoso e tem os éticos que se sobressaem. Então, você ser uma pessoa ética, ser uma pessoa leal, trabalhar com princípios, transparência, é algo básico que todo mundo deveria fazer e o cliente ele quer trabalhar com alguém assim, o cliente ele quer trabalhar, ele quer confiar em alguém que tenha princípio, que seja ético, que você não precisa
ficar explicando alguma coisa, o que ele falou vai ser feito, independente de assinar, não assinar, a palavra dele. Então, acho que a palavra, ela serve para muita coisa, o que você combinou está combinado, então a questão da ética para mim é muito forte. Show de bola. Bom, eu não sei você que está nos acompanhando aí, mas eu aprendi muito com esse episódio aqui. Mais uma vez, obrigada, viu, Sérgio, Obrigado, pela disposição aí do tempo. E para você que nos ouviu, nos assistiu até o final aqui, não fica com esse episódio só para você, compartilha aí com algum amigo seu que precisa ouvir os insights que foram passados aqui. Você já sabe, para quem sabe ler, um pingo é lote.